Olá, gente, boa tarde. Hoje nós vamos ver sobre as orações subordinadas reduzidas, tá? Essas orações, essa explicação ela serve para qualquer uma delas, não só as subordinadas adverbiais. Serve para as substantivas, as adjetivas e as adverbiais, tá? É o mesmo sistema. O que são elas? São aquelas que não começam por conectivos, tá? Elas apresentam o verbo numa forma nominal, isto é, no gerúndio, no particípio e no infinitivo. Lembra que quando a gente ia verificar as orações subordinadas, as substantivas, as adjetivas e as adverbiais, elas começam pelo pronome relativo, pelos os conectivos, né, as conjunções. Aqui não é o caso das reduzidas. As formas nominal do gerúndio, tá? Vocês sabem que verbo que está na forma nominal gerúndio são aqueles verbos que terminam em N, D, O, tá? O particípio são os que terminam em ado ou ido, ados ou idos, tanto faz. E no infinitivo são os que terminam em R. Verbo que termina em R, nós dizemos que está na forma nominal do infinitivo, ok? Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. Aqui eu tenho esse exemplo. Havia alguns alunos ouvindo música. Aqui já está na forma reduzida, tá? Eu poderia estar dizendo assim, ó. Havia alguns alunos que ouviam música, ó. O que é o pronome relativo que está iniciando, né? Ó, havia alguns alunos que ouviam música. Se eu colocar dessa forma, que ouviam, não está na forma reduzida, tá? Está na forma normal. Ouvindo música é a forma reduzida. Ouvindo terminou em NDO. Por isso que aqui, ó, ouvindo música é uma oração subordinada adjetiva restritiva, reduzida do gerúndio, tá? Aqui no outro exemplo, ó, feche as portas quando você sair. Aqui eu coloquei os dois exemplos. Feche as portas é a primeira oração. Quando você sair, ó, quando remete a tempo, né? Por isso que é uma oração subordinada adverbial temporal, tá? O verbo tá bem aqui, sair. O outro verbo tá aqui, né? Igual esse aqui. Aí o que acontece? Para reduzir, para colocar ela reduzida, eu coloco assim, ó, fecha as portas ao sair. Tá vendo que o conectivo não tem mais, ó? Ao sair. Então, sair é o verbo que está na forma do infinitivo. Por isso que eu digo que esta oração subordinada adverbial reduzida do infinitivo por conta do verbo. Então, para você perceber que é uma oração subordinada reduzida, você vai ter que perceber dentro dessa oração as formas nominais do verbo. Focar no verbo e ver se ele está ou no gerúndio, ou no infinitivo, ou no particípio. Ok? Outros exemplos. Olha só. Aqui eu tenho, quando ele chegou ao campo, emocionou-se. Nós temos aqui, ó, a primeira oração, quando ele chegou ao campo. O quando, aqui tem o verbo chegar. Quando remete a tempo, por isso que é uma oração subordinada adverbial temporal, tá? Que é quando ele chegou, ó. Quando é tempo, está modificando o verbo. Para reduzir, né? Vamos colocar ela na forma reduzida. Aqui está, ó. Quando ele chegou, então eu vou colocar chegando. Olha que o quando saiu, olha que esse conectivo acabou saindo. E aí eu só pego o verbo e transformo para a forma nominal. Aí esse verbo aqui, ó, está terminado em NDO. Então significa que ele está no gerúndio, tá? Então, ó, chegando ao campo é a oração subordinada, emocionou-se. Então, eu tenho aqui, ó, chegando ao campo, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal, reduzida do gerúndio. A classificação não muda quando eu faço essa transformação. A única coisa que eu tiro é o conectivo, porque as orações reduzidas elas não são iniciadas por conectivos.
e aí vem direto para o verbo, e esse verbo eles têm que estar na forma nominal. Por isso que a gente tem que perceber essa diferença que está reduzida no gerúndio, porque o verbo está terminado em NDO, tá bom? Já que o outro exemplo, ó, quando a partida terminou, é a oração subordinada adverbial temporal, tá? Quando a partida terminou. A festa começou, é a oração principal. Aqui é a oração adverbial temporal. Vamos colocar lá na reduzida. Aqui eu coloquei assim, quando a partida terminou. Terminada, porque terminou é o verbo, então terminada a partida, a festa começou. Terminada, como terminou é o verbo lá, aqui eu coloco terminada. Terminada, terminou em ada. Ada é particípio, né? Ó, forma nominal do verbo. No particípio são os que terminam em ado ou ido, ados ou idos, tá? Aqui, ó, terminada é o verbo que terminou em ada, por isso que é uma oração subordinada adverbial temporal reduzida do particípio. Então, é essa questão que você tem que perceber, né? Colocar o verbo na forma nominal, né? Ou no infinitivo, ou no gerúndio, no particípio, tá? Para saber que ele é reduzido dessas três formas, tá bom? Ok?